Não sei se você está sabendo, mas a banca do concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais mudou. Antes, em 2023, foi a FGV. Agora, em 2025, vai ser a Consulplan. Isso muda alguma coisa? Muda. O que muda praticamente? Nós temos aqui uma banca que é um pouco mais flexível do que a FGV. Então, nós vamos ter uma redação um pouco mais tranquila. Mas isso não significa que você não deva estudar. Justamente por ser um pouco mais tranquila, a gente entende que os candidatos eles vão ter mais chance de obter uma redação com uma nota maior. Por isso, você tem que escrever a melhor redação possível para você sair na frente de todo mundo. Outra coisa muito importante que muda é o fato da proposta ter texto motivador. Ou seja, textos que vão ajudar você a entender melhor o problema. E a forma mais estratégica de se preparar para uma prova é conhecer as provas antigas daquela banca. Por isso, hoje, eu vou mostrar para vocês uma redação, uma proposta de redação da banca Consulplan lá para a Prefeitura de Juiz de Fora. Então, eu trouxe aqui a prova, a gente vai analisar como os textos motivadores apareceram e qual foi o tema. E vou dar uma orientação muito importante para você sobre os temas que a gente pode encontrar na prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Para que tão grande, né, o nome? Enfim, vamos lá. Você encontra rapidamente, facilmente essa redação na internet, foi da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Essa prova aconteceu em 2021, certo? A prova, essa que eu peguei, foi para coordenador pedagógico, professor regente A, professor regente B, e quem foi que organizou a prova foi a Consulplan, ok? Aqui é a prova discursiva, beleza? Então, a gente já vai analisar a prova discursiva. Eu quero mostrar para você alguns pontos aqui importantes, e essas orientações gerais, elas são interessantes de ser lidas desde que você não tenha lido o edital. Porque, na maior parte das vezes, essas informações que estão aqui, elas constam no edital. Só que a gente vai ler, só para a gente garantir, porque não vai tomar muito tempo. Está dizendo que a prova discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, igual estava no edital. A gente já tem um vídeo aqui no canal analisando o edital. Constituída de texto dissertativo argumentativo, ok? A gente já sabe disso que estava no edital. A partir de uma única proposta, então você não vai poder escolher entre várias propostas. Tem algumas provas que te dão 2, 3, 4 propostas, tipo aconteceu com o último concurso do Estado. Sobre assuntos de interesse geral. Terá caráter classificatório e eliminatório, sendo avaliada na escala de 0 a 20 pontos, igualzinho vai ser aqui em Minas Gerais, na prova do Estado. A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita, ou seja, você não pode digitar, tem que ser à mão. A letra tem que estar legível, a caneta tem que ser esferográfica, não pode ser de gel, de cor transparente, de tinta azul ou preta. Não é permitida a interferência nem a participação de outras pessoas. A prova vai ter uma extensão mínima de 20 linhas. É diferente porque no edital que a gente leu do Estado de Minas, a quantidade mínima era de 15, tá? Então, no caso de Minas Gerais, é uma extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30. Você não pode fazer a linha 31, por favor. Sob pena de perda de 1 ponto a cada linha abaixo do limite mínimo exigido. No caso da prova de Minas Gerais, não tem isso daqui. No caso de Minas Gerais, se você escrever uma redação abaixo do limite, você tira 0 na redação. As linhas que excederem ao limite máximo serão desconsideradas para fim de pontuação. O texto lá não está falando, né, o edital, se vai tirar 0 ou não, mas a gente entende que eles não vão conseguir nem ler o que foi escrito abaixo das linhas por conta do scanner. O candidato receberá nota 0 na prova discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não determinado, bem como no caso de identificação em local indevido. Então, aqui esses são os casos, né? Não falar do tema, a prova está em branco, escrever de forma ilegível, colocar ali, às vezes, algum símbolo para poder identificar a prova. Por linha efetivamente escrita, entender-se-á a linha com no mínimo 2 palavras completas, isso aqui é igualzinho do edital que a gente leu, excetuando-se proposições, conjunções e artigos. Lá na prova eles não especificavam isso, só aqui que eles estão especificando. Às vezes, pessoal, eles vão colocar isso lá no dia da prova, tá? Mas aí não muda nada, porque se você for meu aluno, você nunca vai escrever o mínimo de linha, você sempre vai escrever o máximo.
Para efeito de avaliação da prova discursiva, serão considerados os seguintes elementos de avaliação. Aqui tem os aspectos formais e textuais e os técnicos. A gente viu que é diferente, tá? O de Minas Gerais é diferente desse daqui. O de Minas Gerais tem 6 aspectos, tá? Mas eu quero focar com vocês não na divisão de pontos, mas nos textos. Vamos ver aqui. Uma coisa que eu sempre oriento vocês é a nunca analisar já direto no texto. A gente começa pelo tema. Quando a gente começa pelo tema, a gente entende melhor os textos. Então, vamos lá, olha só. Pula para o tema. Considerando os textos anteriores como motivadores, redige um texto dissertativo argumentativo, posicionando-se, ou seja, você tem que usar palavras com juízo de valor, acerca do seguinte tema: o ambiente escolar como suporte para a ampliação das habilidades socioemocionais. Nossa, Giovana, não entendi. Então, você vai ler de novo. O ambiente escolar, então você vai falar da escola, a escola funcionando como suporte, ou seja, como um apoio, como uma ajuda, para que as habilidades socioemocionais sejam ampliadas. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos nas aulas é pegar aquele tema, que na visão deles é um tema muito abstrato, e trazer para o concreto. Como que eu trago aquele tema para o concreto? Eu tento pensar em uma pessoa. Eu tento pensar em uma situação. Então, o que você pode pensar aqui? Você pode pensar o seguinte, olha só, eu vou escrever uma redação em que fala da escola, então eu vou pensar na minha escola, como que a minha escola, ela pode ajudar, mas ajudar quem? Ela pode ajudar o aluno, né? Ela pode ajudar o aluno a ampliar, pode ser a melhorar. O que seriam habilidades socioemocionais, sociais e emocionais? Como ele pode melhorar o seu relacionamento? Deve ser isso, né? Você tá pensando. Como ele pode melhorar o relacionamento dele com os amigos, com os outros e com si mesmo, ou seja, com suas próprias emoções. O que eu acabei de fazer aqui? É uma técnica milenar, que significa que você realmente entendeu aquilo que você está escrevendo. Quando você consegue pegar o que foi dito por alguém e reescrever com as suas palavras, quando você consegue pegar uma ideia e escrever aquela ideia com as suas palavras e explicar aquilo para uma outra pessoa, significa que você entendeu. Você já tentou explicar para alguém uma coisa que você não entendeu? Você já tentou explicar para uma pessoa algo que você simplesmente que não faz sentido para você? É muito difícil, é muito complicado. Por isso que uma técnica muito boa para você, de fato, entender algo é tentar explicar aquilo para alguém. Explicar em voz alta, explicar aquilo para alguma outra pessoa. Neste caso aqui, eu reescrevi com outras palavras, para eu ter certeza que eu entendi. Então, eu vou pensar numa pessoa, eu vou pensar, por exemplo, em mim, como professora. Como eu, Giovana, posso ajudar o meu aluno. Minha aluna, eu pensei aqui na Joana. Como que eu posso ajudar a Joana a melhorar as habilidades dela para se relacionar com os amigos e para relacionar com ela mesma? Como que a escola pode fazer isso? Como eu, como professora, posso fazer isso? Então, vamos lá para os textos motivadores. Mas lembra que eu preciso me posicionar sobre isso, ou seja, quando diz posicionar, eu preciso dizer para o leitor qual que é a minha opinião. E não preciso, como eu já disse várias vezes, dizer eu penso, eu acho, eu imagino, na minha opinião, nada disso. Eu vou dizer isso usando adjetivos, advérbios. Eu posso dizer, por exemplo, que a escola não tem cumprido esse papel de ser o suporte. Eu posso dizer por que a escola não tem cumprido, o que falta para a escola cumprir. Ou então eu posso dizer que a escola é o ambiente ideal para que isso seja realizado. O problema, quando você diz assim que a escola é o ambiente ideal, você até está se posicionando, você está dizendo que, na sua opinião, a escola é o lugar ideal para fazer isso. Mas seria interessante você problematizar. Como assim, Giovana? Cria um certo caos ali. Como assim? Você pode dizer que a escola ela tem que fazer isso porque a família não faz. Você pode especificar que a escola tem que fazer isso porque, na verdade, é o papel constitucional da escola fazer isso. Enfim, é bom você trazer ali uma certa crítica. Porque qual que é a base do texto, gente? Argumentativo. É isso, é se posicionar. Então, é muito importante que no seu texto a gente consiga perceber a sua opinião. E a gente geralmente opina sobre alguma coisa que tem 2 lados, ou alguma coisa assim que as pessoas não concordam, e a gente tem que se posicionar, a gente tem que escolher uma posição.
Se o tema for muito fofinho, não vai ter posição. Então, esse tema, o ambiente escolar como suporte para ampliação das habilidades socioemocionais. Se você escrever uma redação só falando que a escola é o lugar que isso deve acontecer, porque a escola é o melhor lugar, porque Durkheim falou isso, porque a escola tem que ensinar as pessoas a se relacionar bem com as outras e papapá, papapá. Cadê o problema? Cadê sua posição? Você só tá falando maravilhas. Então você tem que dar sua opinião. Você tem que falar, eu penso isso, eu acho isso, e essa é a minha posição. Você tem que fazer isso na sua redação, não tem desculpa, tá? Então vamos lá, vamos para os textos motivadores agora para a gente entender melhor essa questão. Olha só. A epidemia do coronavírus fez a sociedade sentir falta ou até mesmo saudades da escola. Isso vale para os pais, mas também para as crianças e jovens. Quem diria, as escolas são instituições fundamentais para promover o desenvolvimento social e emocional das crianças e jovens. Perceba que o texto aqui, ele mesmo se posiciona. Ele diz que as escolas são instituições fundamentais. Quando ele diz que são instituições fundamentais, você já tem aqui um ponto interessante. Se ele está dizendo que a escola é um ambiente fundamental, às vezes tem pessoas que não pensam assim. Tem gente que pensa que a escola não é o lugar disso. Por exemplo, algumas famílias que praticam a educação domiciliar não entendem que a escola é fundamental, que a escola é essencial. Então, tá vendo que aqui você já começa a ir pensando? Se ele está dizendo que é fundamental, existem pessoas que não pensam dessa forma. As escolas promovem um contexto para as crianças interagirem socialmente. É a opinião dele, ele está se posicionando. O que é essencial para o desenvolvimento da linguagem, comunicação e habilidades sociais e emocionais. Eu vou marcar isso daqui porque eu acho importante a gente pensar, porque faz parte do tema, né? Estando nas escolas, as crianças e os jovens têm mais oportunidade de desenvolver e manter amizades. Então, olha só, lá eles podem desenvolver e manter amizade, perdão. Aprender a comportar-se em grupos, interagir com os adultos fora de sua família. Porque se você deixar o jovem na visão do texto confinado ali à família, ele só vai aprender a lidar com adultos da família. Se ele tiver que lidar com um adulto que não é da família, ele não vai aprender, tá? Essa é a ideia do texto. Também nas escolas, as crianças e os jovens têm acesso a sistemas de apoio que lhe permitem reconhecer e gerenciar. Então, lá na escola, segundo o texto, o aluno ele aprende a reconhecer e a gerenciar a emoção dele. Ele aprende a reconhecer quando ele está com raiva, ele aprende a reconhecer quando ele está com medo, quando ele está com inveja, estabelecer metas. Eu quero tirar tantos pontos e lutar por elas, então eu vou estudar muito para isso. Apreciar a perspectiva do colega, diz o texto que o aluno aprende isso na escola. A apreciar o que o colega pensa e a tomar decisões que levam a consequências. Então, o texto, ele está dizendo o que para você? Ele está dando a opinião dele sobre a escola. Pelo que a gente viu aqui, ele acha que a escola é tudo de bom, que a escola é essencial e que a escola ensina um monte de coisa. Bem legalzinho, né? A pergunta que eu faço às vezes aí é a Giovana sendo crítica, tá? Esse cara já foi numa escola e frequentou? Será que ele viu isso aqui acontecendo? Tem coisa aqui que faz sentido, né? Tem outras que é um pouquinho idealizado, mas enfim, vamos que vamos. Texto 2. A escola é um local privilegiado, olha só. A escola é um local privilegiado de encontro, de interlocução, de questionamento, de construção e transformação do conhecimento. Conhecimento não só nos livros, mas nas experiências de cada um. Encontro não só de saberes, mas principalmente de pessoas, nas suas diversidades e nas suas riquezas pessoais e culturais. Um contato amoroso entre seres que preenchem a vida. Tá bom. Giovana, fica calada. Vamos lá. O texto está dizendo pra gente, o texto está dizendo que a escola é tudo de bom. Que lá na escola, as pessoas, elas encontram conhecimento nas experiências de cada um, não só nos livros. Então, elas aprendem com as experiências dos outros. Lá a escola não é só para você aprender um conteúdo, mas para você encontrar pessoas que são diversas, pessoas que são ricas de forma pessoal e de forma cultural. É um contato amoroso. Então, é puro amor. O texto 1 é puro amor, o texto 2 é puro amor, a escola é tudo de bom. Vamos ver aqui os próximos textos. Texto 3. Muita gente confunde, filho. Escolaridade é uma coisa
educação é outra. O texto não está falando para você qual é a diferença, ele só está dizendo que são coisas diferentes. Aí a tia Giovana explica para você. O que é escolaridade? É o fato de você frequentar a escola e aprender conteúdos escolares, curriculares. Aprender português, aprender a acentuar, colocar vírgula, colocar ponto, aprender a escrever as palavras corretamente, aprender a fazer contas de matemática, aprender a fazer regra de 3, as operações básicas, enfim. Isso é escolaridade. Educação tem muito a ver com a forma pela qual você se porta, como você se relaciona com as pessoas, se você respeita o espaço do outro, se você tem um diálogo correto, se você é uma pessoa ética, moral. Isso é educação, ok? O texto só jogou essas ideias. Ele não explicou pra gente especificamente se a escola faz os dois, se a escola faz mais um do que o outro, não explicou. Existem muitas pessoas, inclusive que são críticas, e eu sou uma delas, que eu acho que escola é lugar de escolaridade. Educação é papel da família, é papel dos pais. A escola ela tem que se limitar a entregar para o aluno conteúdos. É lógico que como um ambiente de convivência, ela vai trabalhar muito dos aspectos educacionais, mas não cabe à escola ensinar para a pessoa, para o aluno, para o estudante, a respeitar os mais velhos, a respeitar o outro. A criança tem que sair de casa sabendo isso. A criança tem que sair de casa não sendo uma criança violenta, não batendo nas pessoas, não desrespeitando o espaço do outro. Enfim, mas há pessoas que acham que a escola tem que escolarizar e educar. Tem pessoas que acham que a escola tem que fazer os dois. E o texto 4, aqui a gente tem a ideia dos tempos modernos. Isso aqui é uma crítica, né? Tá usando tempos modernos para falar que, opa, antigamente não era assim. Aí a gente tem um pai que tá com o celular na mão, os 2 filhos que estão com celulares nas mãos, a mãe que tá com o notebook na mão, o filho menor que tá com o videogame jogando ali, provavelmente algum jogo. E ele diz que gosta dos momentos em família. Ok, então aqui tem uma crítica subjetiva. Qual que é a crítica subjetiva? Que a família, ela não está cumprindo, ela não cumpre a função de educar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando na função de socializar o indivíduo. O que é socializar? Vou fazer uma comparação. Não estou falando que é isso, estou só fazendo uma comparação. Um animal de estimação, ele não precisa ser adestrado. Você não precisa, por exemplo, ensiná-lo onde ele deve fazer as necessidades dele. Você não tem que ensinar ele a obedecer certos comandos, a obedecer coisas que você deseja, para que ele possa conviver com outras pessoas. Então, você quer adestrar o cachorro para que quando você passeie com ele na rua, para que ele não ataque alguém, para que quando você receba uma visita, ele não faça xixi naquela visita. Então, você adestra você adestra um animal para que ele conviva bem com outros animais e com outras pessoas. Essa é a intenção do adestramento. Quando você pensa em socialização, socialização está para as pessoas, assim como o adestramento está para os animais. Socialização é você ensinar a pessoa a viver com outras pessoas. Isso aqui seria o educar. O educar que o texto aqui do... Eu esqueci o nome, gente, desse menino aqui, ó. Armandinho, né? O Armandinho, ele tá dominando as provas de português agora, né? Porque antes era a Mafalda, o Garfield, agora é o Armandinho. O que o texto 3 está falando de forma subjetiva é que escolaridade é uma coisa e educação é outra. Só que o texto não disse pra gente de quem é o papel de escolarizar, de quem é o papel de educar. Aqui é a gente que vai fazer. Mas, basicamente, o que a tirinha do Armandinho tem a ver com o que a gente está falando aqui? Quer dizer que a família deveria educar e não está fazendo isso, e a escola deveria escolarizar. Aqui a gente não sabe se ela está fazendo isso ou não. Fica a pergunta, né? Porque a tirinha não deixa essa informação clara. A tirinha 4 que faz a gente pensar nisso. Enquanto os textos 1 e os textos 2, eu diria que eles estão romantizando o papel da escola, estão colocando na escola uma função que necessariamente ela não tem. Então, quando você fala, por exemplo, não, porque a escola é um lugar que você encontra pessoas, que você conhece a visão do outro, beleza, eu não acho que isso seja romantizar.
exceto essa coisa do contato amoroso, né, que nem sempre é. Agora, o texto 1, eu acho que quando ele fala, por exemplo, que a escola, ela trabalha muito isso, parece, pelo menos ao meu ver, que é uma carga a mais que tem sobre a escola, que é como se a escola tivesse que desenvolver essas questões e nem sempre a escola vai conseguir fazer isso, porque a escola não está conseguindo fazer o mínimo, que é escolarizar o aluno por diversos motivos. Não quero entrar no mérito dos motivos, mas por diversos motivos. Então, eu acho assim, que o texto 1 e o texto 2, eles romantizaram um pouco. Então, aqui, o que o texto está querendo que você faça? Que você desenvolva uma redação explicando como o ambiente escolar ele vai ser um ambiente para dar esse suporte. Aí que vem a questão. Por que usou a palavra suporte? Porque, e aí ficou implícito aqui, a função principal é a da família. Lembra que eu falei para você no início que é bom você colocar um certo caos aqui na redação? O que eu acho que ficaria muito legal de você trabalhar aqui nessa redação? Você poderia trabalhar que é papel da família desenvolver as habilidades socioemocionais de um indivíduo. Então, é papel da família ensiná-lo a ser ético, a ser moral, a respeitar as pessoas, a conviver com as diferenças, a ser um indivíduo que possui empatia, que possui altruísmo, é função da família. Só que as famílias hoje, elas não estão exercendo esse papel. E por isso, a escola, ela tem que dar esse suporte, ou pelo menos ela tem se visto nessa posição de dar o suporte para essas famílias, para poder desenvolver de forma socioemocional essas crianças, esses jovens e adolescentes. Aí você tem várias divisões aqui que você pode trabalhar na sua redação. Você pode, por exemplo, no desenvolvimento 1, falar o porquê da família não cumprir. Então, por que a família não cumpre esse papel? Por que a família... Aí você pode dizer ou que ela não cumpre, que seria um pouco extremista, né? Não sei se vocês concordam comigo. Ou seria você falar porque a família cumpre parcialmente. Eu acho que o parcialmente é um pouco mais pacífico, né? Você pode dizer, por exemplo, na sua redação, que a família tem cumprido parcialmente por causa do trabalho. Então, as pessoas hoje elas precisam trabalhar mais. Você pode falar que isso é por conta da tecnologia que substituiu as interações humanas. Você pode falar que é muitas vezes pela falta de conhecimento dos pais. Então, os próprios pais eles não sabem como trabalhar essas habilidades em seus filhos. Enfim, você tem essas opções. Você pode trabalhar também na simples questão da terceirização, que alguns pais simplesmente não entendem que aquilo ali é a função deles e acham que é a função da escola e terceiriza, é uma outra opção. E no desenvolvimento 2, você poderia explicar para a gente como que a escola vai agir ou quais são as dificuldades da escola em fazer isso. Então, como a escola pode agir. O que a escola pode fazer? Será que a escola ela pode, por exemplo, desenvolver mais aulas? Ela pode, né, segundo você, vamos ter mais aulas? Ou será que a escola ela pode trazer mais dinâmicas assim? Ela pode trazer eventos? Será que a escola ela tem que aceitar esse trabalho? Ou será que a escola ela tem que colocar limites? Então, você tem abertura para opinar da forma como você achar melhor. Afinal de contas, você tem que se posicionar sobre isso. Você concorda que a escola tem que fazer isso? Ou você discorda? E aqui tem um cara muito legal que vai te ajudar, que é o Emile Durkheim. O que o Emile Durkheim disse que eu acho que vai te ajudar muito a desenvolver uma linha de raciocínio legal? Ele diz que existem 2 mecanismos de socialização do indivíduo, ou seja, que o indivíduo ele é socializado, ele é ensinado a viver em sociedade por 2 grupos. O primeiro grupo é a família. Por que o primeiro grupo é a família? Porque é a mais importante, porque a família é a base da sociedade, está lá na Constituição. Se você é uma pessoa cristã, a família é a primeira instituição criada por Deus. Se você não é uma pessoa cristã, legalmente falando, a família é a base da sociedade, porque lá é o primeiro grupo social do qual a criança vai fazer parte, é a família. Então, a família é a base e depois vem a escola. Depois, por quê? Porque nenhuma criança nasce no berçário e já vai para a escola. A criança nasce, ela passa o primeiro período da vida dela em casa, com os familiares, e aí depois ela pode ir para a escola. Mesmo que ela vá muito novinha, mas ela sempre vai passar mais tempo com a família, pelo menos espera-se que sim,
do que na escola. Então, a família é o primeiro mecanismo de socialização. Ele pode te ajudar a entender o porquê a família não está cumprindo, ou porque ela está cumprindo parcialmente, e por que o segundo mecanismo está ficando sobrecarregado. Você pode defender isso. Olha, a escola está ficando sobrecarregada. A escola está tendo que escolarizar e educar. E quais são as consequências disso? Você pode, inclusive, explicar isso também no seu desenvolvimento. Você pode falar, não vai fazer o desenvolvimento 3, não, tá? Vai fazer só 2. Você pode falar das consequências. Consequências do quê, Giovana? Consequências da escola ficar sobrecarregada. A escola não está dando conta de ensinar os conteúdos, agora ela tem que educar um indivíduo. E aí tem muita indisciplina na sala de aula, tem muita briga, tem muito bullying. A raiz do bullying é a falta de educação familiar. É um pai que não ensina o filho a respeitar o outro. É a raiz do bullying. Então, você pode trabalhar que a consequência dessa sobrecarga da escola, que está tendo que ampliar essas habilidades socioemocionais, é que ela está ficando sobrecarregada e ela não está dando conta de fazer nenhum nem outro. Ela não está nem escolarizando e nem educando. Então, tudo isso você consegue desenvolver aqui com esse tema. Ah, Giovana, mas eu pensei numa coisa tão mais fofa. Tudo bem. Você pode falar que a escola é um ambiente maravilhoso para dar suporte naquela toada do texto 1 e do texto 2. Até porque eles estão lá, porque você pode usar, você pode seguir aquela linha de raciocínio. Mas aí vem a minha opinião. A minha opinião é que todo texto argumentativo que pede uma posição, um posicionamento, você tem que ter algum problema ali para você se posicionar. Então você pode dizer, você pode falar assim, olha, é maravilhoso que a escola promova esse tipo de situação. Mas é preocupante que a família não esteja fazendo isso. E aí você pode defender isso, que a escola é para ser suporte. A escola não é para ser o principal. Pronto, matou o tema. A escola é para ser o suporte, não é para ser o principal. Agora, uma dica muito importante, uma coisa que eu percebo. Quando a gente fala de temas de concurso público de áreas específicas, então, por exemplo, vai ter um concurso público para nutricionista, vai ter um concurso público para contador. O que os concursos têm feito nos últimos anos? Eles têm colocado temas pertinentes à área de atuação. Então, veja bem, o concurso aqui de Minas Gerais é um concurso de educação para educadores. A chance do tema ser um tema relacionado à educação é muito grande. Então, se prepare para temas como esse. Se prepare para temas que abordem questões educacionais. Porque é isso que vai acontecer. Lembrando que a sua intenção não é acertar o tema, porque veja, de nada adianta você chegar para fazer a prova sabendo o tema e não sabendo escrever sobre. O saber o tema é uma coisa e saber escrever é outra. O ideal é que você saiba escrever sobre qualquer tema, mas é importante que você treine com temas pertinentes, com temas prováveis. É o que a gente está tentando mostrar para você aqui. Então, quer ser o nosso aluno, quer aprender com temas que tenham a cara da prova, que sejam temas do eixo temático educação, que não sejam temas tão óbvios, vem fazer o nosso curso. No nosso curso você vai ter aula de estrutura, você vai aprender a desenvolver a linha de raciocínio, os parágrafos, você vai aprender a pensar em argumentos e você vai ter também dentro do nosso curso aulas específicas dos possíveis temas e propostas específicas para você escrever e ter a sua redação corrigida por uma equipe maravilhosa, capacitada para isso, profissionais da área das letras. Então, vem estudar com a gente, vem se preparar com a gente. O link está aqui na descrição do vídeo. As vagas são limitadas, porque a gente não consegue atender todo mundo para a gente manter a qualidade. Então, vem ser nosso aluno. Espero você. Tchau, tchau. E se você gostou do nosso vídeo, não deixe ali de manifestar a sua gratidão. Curta esse vídeo, comente se você gostou, comente se você quer ver algum conteúdo específico aqui com a gente. Me inscreva no canal, ative o sininho e toda essa burocracia do YouTube que você já sabe, tá? Beijo pra vocês e agora é sério. Tchau, tchau.